Olá, boa tarde a todos. Estamos começando mais um Jurídica em Debate LOL. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva agora, clique no sininho para receber todos os nossos vídeos. Hoje estamos recebendo o Daniel Marques, que é diretor executivo da B2L, ao lado do nosso CEO Guilherme Bordon. E a gente vai falar um pouquinho sobre Jurídico 4.0 e como as Lautechs contribuem para a transformação digital utilizando tecnologia e inteligência artificial. Primeiramente, eu quero agradecer a presença do Daniel por aceitar o nosso convite, estar aqui hoje. Muito obrigado aí pelo convite, Ricardo. É um prazer estar conversando aqui com o Guilherme, né? E vamos tocar o barco aí, vai ser muito bacana esse encontro. E obrigado, Guilherme, também por estar aqui, participar de mais um Jurídico em Debate com a gente. Com certeza. E obrigado, Daniel, aí por estar com a gente. Eu acho que o papo hoje está bem bacana também. Vai ser bem legal. Bom, legal. Para começar, Daniel, me conta um pouquinho o que é a B2L, né? Porque vai que alguém não conheça ainda a associação. E o que são as Lautechs, especificamente? Pessoal, a B2L ela surge em 2017, o nome é Associação Brasileira de Lautechs e Legaltechs. Nosso propósito, nosso PTM, e aí a primeira recomendação que eu faço para todo mundo que quer entrar nesse segmento de justiça 4.0, direito 4.0, se adaptar a essa nova realidade, é ler o livro Organizações Exponenciais. Ele foi escrito por Salim, que é o fundador da Singularity University, e logo no início do livro ele fala que existe uma coisa em comum com todas as grandes empresas que cresceram e cresceram tão rápido no ramo de tecnologia, que é o PTM, o Propósito Transformador Massivo. Algo que vai muito mais além do que simplesmente ganhar dinheiro, muito mais do que simplesmente uma missão ou uma visão. É algo que realmente gera engajamento, é um propósito que gera engajamento não só dos funcionários, colaboradores, clientes internos, mas também daquelas pessoas que consomem o produto ou serviço. E a B2L surgiu com o PTM, com o propósito transformador massivo, de conectar todo o universo jurídico a essa nova realidade tecnológica, a essa nova realidade exponencial. Nós acreditamos que a união entre o direito e as novas tecnologias vai beneficiar a sociedade e a justiça. Então, esse é o DNA da B2L. E a B2L, desde a sua fundação, ela tem um DNA colaborativo. E aí vai para essa pergunta, né, a diferença entre Lautech e Legaltech. A B2L começa com 20 empresas de tecnologia jurídica. E aí, se você quer briga, coloca um advogado sozinho com ele mesmo numa sala. Tá, ok? Ele vai discutir com ele mesmo. Então, assim, a primeira grande discussão da B2L, se o nome ia ser Associação Brasileira de Lautech e Associação Brasileira de Legaltech. Algumas pessoas tinham acabado de voltar do Vale do Silício, o termo nos Estados Unidos é Legaltech, mas na Inglaterra, Richard Susskind, que é um grande visionário que fala disso há 30 anos, ele utiliza mais o termo Lautech, e na Austrália também. Então, assim, Lautech e Legaltech. E é muito bacana essa discussão, esse diálogo que surgiu, porque mostra também um dos elementos que fez com que a B2L surgisse e crescesse tão rápido, que é a colaboração. Pessoal, para que discutir Lautech e Legaltech? Qual a natureza jurídica de Lautech e Legaltech? Vamos colocar os dois nomes, e aí surge a B2L, que é muito bacana, que você vê até outras associações colocando, né? O doisinho fica uma parada meio binária, né? Voltada à programação, e aí surge do desejo de colaboração. E aí uma outra discussão da B2L foi se deveria ser só com grandes empresas de tecnologia ou só com startups. Nós temos muitas associações de startups. E aí, novamente, pessoal, nós estamos aqui para fazer com que a maré suba para todo mundo. Ninguém nem sabe o que é Lautech e Legaltech. Então vamos nos unir. O grande precisa do pequeno, o pequeno precisa do grande. Vamos romper com essa mentalidade que, sim, existe concorrência, mas não precisa ser aquela concorrência animalesca. Existem muitos elementos e pontos em comum que a gente pode trabalhar em conjunto. Então, na B2L, Lautech e Legaltech são todas as empresas de tecnologia jurídica, do segmento de tecnologia jurídica. E aí, para concluir, né, um pouco dessa história da B2L, cujo DNA é colaboração, a discussão posterior era se deveria ser só empresa de tecnologia jurídica. E aí se entendeu que se queremos realizar o propósito da B2L, o nosso PTM, de conectar o universo jurídico a essa nova realidade exponencial, a gente não conseguiria fazer isso sozinho. Então, na B2L, nós temos escritório de advocacia, departamento jurídico de grandes empresas, mais de 250 advogados autônomos, prestador de serviço, estudantes de direito. Então, a B2L ela é muito mais do que associação, ela é uma comunidade
de pessoas apaixonadas por direito e novas tecnologias e querem transformar a sociedade. E aí, de uma associação de 20 empresas de Lawtechs e Legaltechs, atualmente nós temos mais de 500 associados no Brasil inteiro, de norte a sul. Perfeito. Até puxando esse gancho do Legaltech, Lawtech, Guilherme, quando você iniciou a Elo lá, agora a gente vai completar 13 anos, né? Como que era o mercado? Tinham esses termos? Como que era a classificação quando você começou a Elo lá? Não, legal. Antes até de começar a responder isso, achei duas coisas muito legais que o Daniel falou, né? Primeiro, essa questão de quando você pensar em formar uma Lawtech ou Legaltech, você precisa realmente gostar e querer trazer o bem para alguma coisa. Então, você precisa realmente fazer a diferença e gostar do que você está fazendo. Então, acho que esse ponto aí é fundamental quando você for pensar em começar uma nova Lawtech ou Legaltech. E o segundo ponto aí, eu não tinha a mínima ideia que tinha diferença entre Legaltech e Lawtech. Para mim sempre foi a mesma coisa. Então, mas legal. Falando um pouco da Elo, a gente começou há 13 anos atrás, acho que quando a gente começou você ainda tinha os arquivos, então você entrava nos grandes departamentos jurídicos, você tinha uma sala, às vezes algumas salas, né, tudo de arquivos de processo físico, e olha que não é nem tanto tempo atrás, né, que você vai falar 13 anos já existia Google, já existia Yahoo, já existia várias dessas empresas que a gente conhece tanto e considera como super inovadoras. E nessa última década aí, o que você teve de revolução nesse mercado realmente abriu muito caminho para as empresas de tecnologia jurídica. Eu acho que tem muito espaço, acho que concorrência é uma coisa importante você ter, só que tem tanto espaço para tanta gente, você fazendo o seu trabalho direito, realmente trazendo a diferença, não precisa ter essa concorrência absurda. Eu acho que a concorrência é bom para você melhorar o seu produto, mas tem espaço para todo mundo. E eu, pessoalmente, eu acredito que esse mercado ainda vai crescer muito nos próximos anos. A gente está longe de conseguir efetivamente lidar com a demanda que a gente tem para esse mercado. Perfeito. Até aproveitando que a gente comentou do aniversário da Elo, né? A gente vai gravar um Jurídico em Debate especial, em 13 anos da Elo, e aí vai ser com o Guilherme, aí ele vai poder aí abrir mais, contar o passo a passo que foi desde o início até agora. E então, provavelmente vai ser gravado no dia 16 de julho. Então, aí quem quiser anotar e colocar, acho que na semana que vem já deve ter a notificação dentro da nossa página para quem quiser esperar a estreia, aguardar. E aí, eu acho que seguindo, Daniel. para essa comemoração, minha sugestão, tem que conseguir uns vouchers aí pro iFood, pro Rappi, aí o pessoal comemora junto, entendeu? É uma boa. Algo personalizado, né? Comemorar com alegria, com entusiasmo. Um chopinho também, o voucher chopp, também é uma ótima. Happy hour. Conta comigo. Gostei da ideia. Perfeito. E aí, seguindo, Daniel, dentro dessa infinidade de Lawtechs, né, hoje na B2L mais de 500, quais são as principais soluções que você vê assim que elas oferecem, que você vê que na maioria nós temos software, ou a maioria é serviço de captura? Como que tá essas soluções? Como que ela é dividida dentro das categorias da B2L? Então, Lawtechs associados à B2L, nós temos 23 Lawtechs. Os outros associados são associados de departamentos jurídicos, autônomos, escritórios. Dessas 222 Lawtechs, nós temos mais ou menos umas 70 que são Lawtechs na validação, prototipação, logo no início. A gente chama de early stage, mas muitas vezes não é nem early stage ainda, porque ainda não tem, às vezes, nem um CNPJ, ou mesmo tendo um CNPJ ainda não vendeu, e a B2L ajuda a dar mentoria, conectar com alguns players do mercado, para estar ajudando com que o negócio vire, o jogo vire, e funcione, amadureça e dê certo. As Lawtechs, começamos na B2L, eram mais ou menos umas 6, 7 categorias, e atualmente nós temos umas 12, 13, se não me equivoco, 15 categorias. A categoria maior é de gestão, tá, ok? De escritórios e departamentos, é onde temos mais Lawtechs, porque foi aí também que surgiu muito monitoramento, né, de processos, que era o famoso recorte jurídico, né? E aí você tem várias Lawtechs que fazem isso. Antigamente era feito tudo de maneira analógica, depois se digitalizou. E os sistemas de gestão.
Só que dentro dos próprios sistemas de gestão, isso varia muito. Você tem Lautec que é mais focada para departamento. Você tem Lautec que é focada mais em escritórios. Você tem Lautec de gestão que é focada para o pequeno. Até 20 escritórios funciona bem. Isso não significa que ela não customize para um grande. Você tem Lautec que constrói um sistema junto com o cliente, que é muito mais uma pegada software house. Então, assim, varia muito. Você tem Lautec que é de gestão financeira, então cuida dos pagamentos. Você tem Lautec que faz só o BI. Então, assim, mesmo dentro do universo de gestão, você tem diversos segmentos internos. Além dessa, que é o maior que tem, você tem o monitoramento de processos, como eu comentei, são os robôs que vão lá, acompanhamento processual, se já foi citado ou não. Você tem também as ODAs, que é Online Dispute Resolution. Nós temos mais ou menos umas 20 Lautecs aí que fazem parte desse segmento, que é mediação e conciliação online. Até dentro disso também você tem diversos modelos, daquele que só cobra um FII no resultado, aquele que cobra uma porcentagem do valor da causa, aquele que cobra um preço fixo, independente do nome da causa, aquele que só utiliza a máquina, intermedia, aqueles que colocam um mediador, um conciliador no meio. Então, assim, também esse universo ele varia muito. Você também tem a de analítica de geometria, que é aquele dia da vez, que é você fazer realmente, através disso, uma justiça, um direito voltado aos dados, voltado aos números. Isso é muito importante, extremamente complexo, porque os tribunais eles não têm um sistema integrado, não existe um banco de dados único, e aí você tem aquela peça que é feita em Word, salvo em PDF, aquela que é, na verdade, uma foto. Então, a leitura, a inteligência desses documentos é muito complexa, é muito difícil, mas já estão extraindo muita informação. Você tem também as voltadas a tributário, também tem toda a parte de educativa também, Lautecs voltada à educação. Basicamente são esses. A parte também de cartórios, então você tem Lautecs que utilizam inteligência artificial para ler documentos de matrícula imobiliária, você tem aquelas que se conectam aos cartórios para que possam, de maneira rápida, ter acesso a esses documentos. Às vezes você utilizando um intermediário demora muito, ele organiza isso. Aí você também tem as Lautecs, que são as Lautecs de redes de profissionais. Então, isso é muito bacana, porque você, seu escritório, na verdade, é o Brasil. Você já pode começar atendendo no Brasil inteiro, clientes do Brasil inteiro, utilizando essa rede de profissionais, de parceiros. Então, são muitos segmentos dentro da B2L. E como bem foi falado logo no início, estamos apenas no início. Assim, a parte tributária é pouco desenvolvida, a parte trabalhista ainda é pouco desenvolvida, a parte criminal ainda é pouco desenvolvido. A gente está muito no contencioso, apesar de estar desenvolvendo também soluções para o estratégico. Mas, assim, é um universo. É um universo de soluções que ainda podem ser desenvolvidas. Aí até fazendo um comparativo, quando a gente olha para o portfólio da Elol, por muitas vezes você pode olhar a Elol como um grupo de Lautecs, até pela variação de produtos e serviços que a gente oferece ali dentro do nosso portfólio. E aí, Guilherme, aproveitando, o que a gente está pensando em trazer de novidade para a Elol, além desse software de gestão, e o que a gente já tem de serviço no nosso portfólio? Tá. Não, legal. Até complementar um pouco o que o Daniel falou, essa questão, quando você olha em software, no mercado de software, você fala assim, Lautec, Legaltech é um nicho, realmente é um nicho. Quando você vai olhar Lautec e Legaltech, você tem tantos nichos dentro desse setor de Lautecs e Legaltechs que é o mundo ainda. Então, realmente tem várias áreas de atuações. A Elol ela trabalha com algumas, então a Elol é especializada em trabalhar com departamentos jurídicos. Então, o sistema de ter o RP, sistema de gestão para lidar com contencioso, daí dentro do contencioso, diversas áreas, tributária, trabalhista, criminal, etc. Como outros módulos, parte de contratos, parte consultivo, estratégico. Trabalhamos bastante com a parte de inteligência artificial, então a gente é parceiro IBM para várias soluções que englobam o Watson. E já tem alguns cases bem legais no mercado, a gente vem trabalhando com isso nos últimos 3 anos. Recentemente, a gente montou uma joint venture junto com a Impacta,
já é uma empresa que é mais focada em dados e é mais focada em escritório de advocacia e o advogado autônomo. Então, com isso, a gente montou a E7. Essa E7 ela vai trazer, a gente consiga aproveitar, né, produtos. Então, por mais que a gente trabalhe com vários outros parceiros, várias outras Latex, o meu modelo é realmente ter parcerias, sempre acreditei nisso, eu acho que a gente cresce com parcerias. A gente, junto com o Impacto, a gente consegue montar outros produtos mais detalhados para conseguir atender o nosso cliente. Então, acho que com o Elo, que nem você falou, Ricardo, realmente a gente tem vários setores dentro de Latex, Legaltex que a gente atende. Perfeito. E agora, invertendo um pouco a situação, tirando a visão da Lautec, mas sim do contratante, eu queria fazer duas perguntas. A primeira focada no escritório e advogado autônomo e a segunda no departamento jurídico. Então, Daniel, pensando no advogado autônomo, no escritório, que tipo de serviço você vê que mais se aplica ao advogado autônomo, ao escritório, que você vê que tem mais procura, que eles se interessam mais? Todo dia na B2L chega o formulário falando: eu quero inteligência artificial. E aí quando a gente pergunta, né, para quê? Aí a pessoa, todo mundo usa, eu quero usar também. Então, assim, a primeira dica que eu deixo para o escritório, para o departamento, para o advogado, mais do que focar no instrumento, é focar na sua dor. Qual é o seu problema? O que você quer resolver? Porque temos várias Lautechs nossos que utilizam inteligência artificial, mas nós temos que entender que a inteligência artificial, blockchain, ou automação de processos utilizando robôs, é um instrumento para um fim. E se você não tem claro qual é o seu fim, o instrumento de nada serve. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, isso é muito importante. E aí, às vezes, fica que nem a Alice, né, no País das Maravilhas, perdido, porque não sabe para onde quer ir. Então, a primeira coisa que eu aconselho o advogado é falar assim, cara, quais são as minhas dores? Quais são os meus problemas? E aí a gente entra numa outra seara. A seara de, muitas vezes, os próprios escritórios e departamentos nem conseguem enxergar a dor. É mais ou menos quando eu estou numa casa, minha casa ela tem, de repente, uma pintura numa parede que não está tão bonita, mas como é minha casa, entro todo dia lá, eu já não percebo essa parede. Mas chega uma visita, olha, né, e fala assim, caramba, a tua parede está manchada. Né? Então, às vezes, a gente se acostuma com o errado. E aí, a primeira coisa que eu, assim, é desenhar quais são suas dores, e você não sabendo qual é a sua dor, cara, confie nas Lautechs. As Lautechs, elas atendem centenas e milhares de clientes. Né? E aí, muitas vezes, o que o escritório do departamento quer fazer é sempre querer customizar. Porque eu quero que o botão seja dessa cor, eu quero que fique do lado direito em vez do esquerdo, eu quero que a palavra X seja da X da Y. Só que ele entende, à medida que eu vou customizando, mudando os processos, eu perco uma coisa muito importante, que é a gestão do conhecimento. As Lautechs, quando ela cria um sistema e atendem centenas ou milhares de clientes, ela busca, na medida do possível, aquele ótimo. Ela foi aprendendo com diversas mentes. Então, o advogado tem que entender que, muitas vezes, ela tem que se adaptar a essa própria realidade da Lautech. Agora, sim, o que ele vai precisar? Eu acho que depende muito do tamanho do seu escritório, depende muito da sua área de segmento. Eu já vi pessoas, e aí dou um exemplo muito simples, de escritório com 5 advogados. E eu falo, não, Daniel, eu não preciso de nada, de automação. Aí o que ele faz? Se dedica 1 hora por dia a entrar em tribunal por tribunal para preencher uma planilha em Excel de como vai o andamento processual. 1 hora por dia é muito ou é pouco? É pouco, parece pouco. Mas coloca 1 hora por dia, quanto é que é 1 hora do advogado? E aí você coloca ao longo do mês, 24 horas. Aí o pessoal fala, não, Daniel, mas eu já automatizei, eu tenho um estagiário. Mesmo assim, continua muito mais caro. Então você tem Lautechs que oferecem serviços, né? E a Law faz isso também como um sistema de gestão, onde você automatiza todo o acompanhamento, andamento processual. Muitas delas se comunicam também com o cliente, avisando para o cliente, que é uma grande dor, né, do cliente em relação ao próprio escritório. Poxa, eu não estou sabendo como é que está o meu andamento. Né? Então, se você conseguir automatizar até essa comunicação, você se transforma, você se diferencia. Então, as Lautechs, na minha visão, elas vieram justamente para ajudar com que o advogado foque naquilo pela qual ele foi formado. 30% do advogado é gasto em tarefas sumamente automatizáveis. E as Lautechs, elas surgem justamente para ajudar
a fazer com que o advogado tenha muito mais tempo para focar no cliente, gerar novas teses, pensar na estratégia do seu escritório. Então, é um novo modelo para poder realizar. Ela desafoga, ela não vem substituir, né? Ela vem desafogar o advogado para realizar outras tarefas que é próprio do advogado, que só ele pode fazer. Para advogar, né? Para poder advogar, né? Na verdade. Para poder advogar, exatamente, para poder advogar e não ser apenas um burocrata do direito. Exatamente. Um operador, que é importante, um operador do direito, mas você não precisa ter um exército, né, de pessoas sumamente qualificadas fazendo essa operação. Uhum. E para você, Guilherme, aproveitando esse gancho do Daniel, que descreveu as principais dores, né, dos advogados, você tem uma vivência muito maior no departamento jurídico. Quais são as dores do departamento jurídico? O que o departamento jurídico precisa fazer para alcançar excelência na operação? Puxando esse gancho do Daniel. O primeiro ponto, né? 1 hora por dia dá mais que um mês útil, né? Então, imagina, quanto que não vale um mês útil no ano? Certeza, assim, no meu vale muito. Queria ter um mês a mais para poder trabalhar ainda, né? Acho que todo mundo. A Tech realmente ela veio para conseguir trazer mais eficiência no dia a dia dos escritórios, dos departamentos. Olhando um pouco mais o mundo da Elo, os departamentos, o que eu acho que é importante para o departamento? Primeiro, você realmente saber o que você tem dentro do departamento, porque muitas vezes você ainda tem muita empresa que não tem um sistema, né? Que é muita coisa controlada em Excel, muita coisa comunicação com os escritórios via e-mail. Então, você ainda não tem essa questão de controle, né? Realmente, e um sistema ele vem para ajudar a te trazer controle no departamento. Então, acho que o primeiro passo é você ter um sistema e efetivamente ter as informações organizadas lá dentro para que eu consiga, primeiro, controlar, ter uma gestão em cima da minha operação, retirar números, então eu conseguir efetivamente saber qual que é a minha provisão, saber o que movimentou na minha provisão de um período para o outro, quando a gente está olhando mais o contencioso, saber cobrar o meu parceiro, o meu escritório de advocacia, ou saber até classificar quais escritórios estão indo melhores, comparando um com o outro, tanto na parte de resultado, quanto na parte de dados, se eles estão preenchendo os dados corretamente, olhando numa parte mais de contrato, eu saber eu provar, na verdade, para as outras áreas da empresa, que não é o jurídico que demora para entregar o contrato, mas muitas vezes é a outra parte negociando uma cláusula, não dando retorno, coletar assinatura. Então, você tem várias fases do contrato que normalmente demoram muito mais do que o jurídico. Como que eu vou provar isso? Se eu for olhar e-mail por e-mail, não tenho como analisar, né? A não ser que eu seja um muito bom organizador do Excel e organize tudo lá dentro. Então, acho que o primeiro passo é você ter um sistema para ajudar a organizar a operação. Depois de você ter um sistema para organizar as informações, daí sim a gente busca outras coisas. Existem ferramentas de automação, existem ferramentas de inteligência artificial, ou que você consiga trazer valor ao seu negócio. Ou seja, eu vou utilizar aquela parte mais cognitiva ou aquela inteligência artificial para quê? Eu vou ajudar ela para descobrir se os meus processos estão encerrados, para analisar se os meus processos estão encerrados. Eu vou descobrir para conseguir comparar com o meu Big Data, ou minha base histórica, ou comparar com uma base histórica pública, para conseguir ter alguma noção de qual que vai ser o julgamento com base em dados, né, em estatística, para qual caminho que eu deveria tomar, ou pelo menos ele me auxiliar qual caminho eu deveria tomar, qual que vai ser a condenação média para aquele tipo de processo naquela região. Então, você consegue utilizar outras ferramentas para trazer valor agregado à sua operação. Esse daí já é um segundo momento, né? E um terceiro momento é você verificar onde mais, porque às vezes você cria um sistema, muitas vezes você personaliza, isso leva até como exemplo a gente, né? Às vezes você faz uma implantação, você pensa num workflow super detalhado, daí você vai descobrir que você gasta, né? Você gasta tempo, né, de pessoas para ir preenchendo aquele fluxo. Mas agora você tem controle. Então, qual que seria um next step? Seria realmente analisar meus fluxos, analisar meu modelo de gestão e verificar onde eu consigo trazer algum tipo de automação ou maximizar, trazer mais, organizar melhor, né? Melhorar meu fluxo de trabalho,
conseguindo render e conseguindo economizar mais para a empresa. Então, acho que esse já é um terceiro passo aí para o departamento jurídico. Não, perfeito. Dá para notar que, assim, por mais que sejam do mesmo segmento, né, são ecossistemas completamente diferentes as atividades do departamento e do escritório. E aí, pensando naquele advogado mais tradicional, não importa se ele trabalha no departamento, se ele é um autônomo ou se ele trabalha no escritório. Daniel, esse advogado mais antigo, ele tem que ter medo da tecnologia? Não, como comentei, não, né? 30% dos advogados eles gastam o tempo dele em tarefas burocráticas, somente automatizadas, e aí tem muito custo que está escondido e muitas vezes não percebe, como a questão do tempo, né? Você gastar 1 hora fazendo tarefas que poderiam ser somente substituídas por uma Tech Legal Tech, você está perdendo realmente uma oportunidade muito grande de estar realizando os trabalhos ou serviços. Nesse período de pandemia, por exemplo, muitos departamentos estão revendo seus processos pela questão do depósito judicial, porque as empresas precisam de caixa, precisam de fluxo para poder substituir esse depósito judicial por um seguro. Agora, imagina se tu não tem um sistema que esteja organizado tudo isso. E aí vai buscar na planilha. A planilha está desatualizada, não é feito em tempo real. Né? É um trabalho gigantesco, ingente e desumano, que não tem como o ser humano dar conta de tudo isso. Algumas pessoas conseguirão, mas outras pessoas não. Então, assim, não tem que ter medo. E outra coisa que também é importante, pessoal, a gente está vivendo uma coisa que chama-se quarta revolução industrial. Né? É uma transformação paradigmática, onde a sociedade como um todo está se transformando em todas as suas áreas. E a sociedade como um todo, o ser humano está mudando na relação consigo mesmo, na relação com o outro, na relação com a sociedade, nas relações econômicas estão mudando. Então, toda vez que a gente tem uma transformação, surgem novas oportunidades. Então, estão surgindo dentro do próprio direito um conjunto, uma janela de oportunidades que não existia. E que todo mundo, seja grande ou seja pequeno, seja mais velho ou seja novo, todo mundo está partindo no mesmo ponto. Então, quando você fala, por exemplo, da LGPD, quantos novos empregos e oportunidades estão surgindo através da LGPD? Os cientistas de dado jurídico, o advogado que é especialista em propriedade intelectual de novas tecnologias, inteligência artificial, blockchain, toda a questão da regulação das novas tecnologias. Então, é um conjunto de novas áreas que antes não existia dentro do direito, né, que estão surgindo para que o advogado possa aproveitar. E aí o grande, o pequeno, o velho, o novo, está todo mundo no mesmo ponto de partida. Ah, legal. Então, aproveitando, Guilherme, eu quero saber a sua opinião também sobre a tecnologia, se o advogado tem que ter medo da tecnologia. Eu quero saber também se você tem alguma curiosidade dentro da sua vivência assim, de implantação de software, de chegar numa empresa onde você presenciou ali advogados, um departamento que não utilizava software e depois passou a utilizar. Como que eles reagiram, se é difícil essa transição dele sair ali da etapa zero para começar a usar a tecnologia. Tá. Não, acho legal. Primeiro, a tecnologia ela veio para te ajudar, na verdade. Então, o advogado, cada vez mais, ele vai tá acostumado esse negócio de tecnologia ele vai fazer parte cada dia mais do trabalho do advogado. Então, que nem o Daniel bem falou, tem vários novos postos de trabalho, se a gente for olhar postos de trabalho sendo abertos por essa interseção entre jurídico e TI, até pegar casos específicos, né, obviamente uma escala bem menor, mas implantações que a gente montou depois de implantado tudo, o cliente utilizando, a gente até tiveram advogados que vieram trabalhar com a gente, que decidiram ir para TI. Você tem várias low-techs que advogados formaram também. Então, até tem essa facilidade porque se você trabalha com TI jurídica, você está cada vez mais próximo. Eu faço parte de um projeto, eu sou um gerente ou um coordenador e eu estou fazendo aquele projeto, tem uma hora que o consultor de tecnologia e o advogado jurídico, eles fazem o mesmo trabalho, mais ou menos, no projeto. Porque acaba aprendendo a mapear fluxo, analisar, melhorar o processo. Então, até nesse tipo de implantação, você tem coisa muito a ver entre o advogado e a pessoa de tecnologia.
quando você vai falar sobre implantação de software, a gente tem casos desde que uma empresa que já tinha o software próprio e mudou para o Elo. Nesse caso aí, realmente, você tem um choque muitas vezes, porque a empresa ela tinha o software que ela feito 100% para ela. Só que aonde está o ponto? Você não tem todo aquelas novas ferramentas que são criadas conforme centenas, né? Às vezes, Elo tem 200 empresas grandes como cliente. A gente tem 200 empresas que estão toda hora trazendo novas ideias, a gente está buscando melhorar o dia a dia dessas empresas. Quando você tem um software só pensado naquela empresa, você não traz inovação, né? Então você acaba meio que parado no tempo. Outra coisa que tem jurídica e TI do core business da empresa, o que é mais importante? Com certeza é o core business. Então, quando a empresa ela vai pedir alguma coisa para a TI fazer de melhoria no programa, ela acaba entrando na fila. Então, você tem esses pontos. Então, você tem esse impacto aí de quando você virar de um sistema 100% customizado para a empresa, para um sistema mais de mercado, você realmente tem um impacto porque você estava acostumado com um sistema pronto. Porém, você tem muito ganho depois. A gente tem várias empresas que tiveram ganhos, vários ganhos, tanto em controle, quanto de auditoria, da auditoria conseguir chegar e auditar a empresa depois e estar tudo organizadinho no sistema, relatório, dados, então muito positivo. A gente tem outras empresas que não tinham sistema, ou seja, o sistema era o Excel, e olha que eu sou fã do Excel, e acho que não existe programa melhor no mundo, porque você consegue fazer praticamente tudo lá dentro. Mas não dá para, efetivamente, você conseguir gerir o seu contencioso ou a sua área de contratos dentro do Excel. Então, nesse caso aí, o sistema ele traz maravilhas, né? Porque tem vários sistemas, eu li a Elo também, que você acaba facilitando a comunicação entre o escritório e o departamento jurídico. Então, o sistema ele acaba virando um meio de comunicação e eu fico com tudo lá dentro. Então, se eu vou precisar, eu vou recorrer desse processo, o escritório pergunta para o departamento responde, recorre sim. E daí isso fica registrado dentro do sistema, isso não fica perdido num e-mail. E amanhã, quem que descobriu? Por que você troca, né, todo mundo da empresa, ou troca o gerente? Quem que mandou recorrer nesse processo? Ou quem não mandou recorrer esse processo? Então, você acaba tendo um repositório muito fidedigno de informação lá dentro. Você acaba conseguindo, muitas vezes, colocar os processos da empresa dentro do sistema. Então, os escritórios que acessam o sistema, eles acabam trabalhando da forma com que a empresa precisa que os escritórios trabalhando. Então, ele acaba melhorando, na verdade, até o relacionamento entre o escritório e a empresa, tornando ele até mais longo. Porque se o escritório faz conforme a empresa precisa, ele acaba atendendo a necessidade das empresas. E a empresa vai querer continuar com o escritório e não querer trocar aquele escritório. E você tem empresas que têm outros sistemas de mercado e acabam trocando da mesma forma que você tem um SAP trocando por um Oracle, você tem uma TOTS trocando pelo Oracle ou vice-versa. Daí, efetivamente, depende muito do sistema. Ele traz benefício, só que a empresa normalmente já está acostumada a trabalhar com o sistema. Então, ela já entra mais no estágio 2 daquele negócio. Então, eu já estou acostumado a trabalhar com o sistema, eu já tenho meus processos de alguma forma organizada lá dentro. Então, agora, o que eu preciso buscar? Eu preciso buscar eficiência, eu preciso trazer muito mais eficiência. Em cima, já tem um sistema contratado, já utiliza um sistema. Então, ela busca outros melhoras no processo. Então, você tem esses 3 tipos de empresas que normalmente trocam pelo sistema ou selecionam um sistema. Uma coisa que o Guilherme comentou aí, se me permitir, Guilherme, tu tem quantos programadores aí na tua empresa, mais ou menos? Hoje a gente divide um pouco em cima de programador. A gente tem 3 níveis de programadores, né? A gente tem o programador que a gente chama o programador do RP, ou seja, o programador do core mesmo, do Elo. Daí, nesse caso, a gente está com 15 programadores. Não é nenhum número tão grande, hein? A gente tem uma área de integração, porque cada empresa quer integração. SAP, Oracle. E não adianta você falar, eu tenho o meu conector prontinho aqui dentro para você conectar com o SAP, para você conectar com o Oracle. Quando você está falando do corporativo, cada empresa tem seu SAP customizado. Cada empresa tem seu Oracle customizado. Então, cada integração ela acaba sendo um projetinho. Nesse time, a gente tem 15 pessoas que só fazem integração. Então, só para você ter você tem a mesma quantidade de programador que faz o core
do que faz integração. E a gente tem uma outra área que ela faz toda a parte mobile. O Eloy está no movimento de colocar todos os seus módulos dentro do mobile. Então, nessa parte aí, você tem mais 7 ou 8 programadores. Então, um time aí de quase 40 programadores. Não, eu pergunto isso por quê? Porque muitas vezes, né, o que você comentou muito bacana, né, o escritório ele quer construir o próprio software. Alguns até dão certo e conseguem, e aí faz um spin-off e acaba criando a Lautec. Nós temos alguns exemplos desses na B2L, mas isso é a exceção, né? É a exceção. E aí eu acho engraçado o escritório, ele às vezes, eu quero contratar uma Lautec de contratos. Aí vai lá, as pessoas apresentam, os associados apresentam, e aí depois que tem, eu falo, não, vou fazer interno. Aí chama o cara de TI, que é o cara que atualiza o Windows, ajuda a ficar colocando os plugins do Internet Explorer para poder subir no Studio e falar, cara, faz para mim um programa igual ao desse aqui. Só que assim, coitado, ou seja, tu tem 15 programadores dedicados, tá ok? 24 horas por dia praticamente, né? Mas pelo menos 6 dias por semana trabalhando para poder fazer um negócio rodar, e aí o escritório da departamento fala, não, vou fazer internamente. E aí passa 1 ano, 2 anos desenvolvendo, gasta muito mais dinheiro. Quando termina, o negócio já está desatualizado, não funciona. Né? Então, assim, eu acho que existia um primeiro movimento, logo no início, que foi bacana, foi muito importante, dos escritórios, cada um construiu o seu próprio sistema, até para iniciar o start, mas o grande movimento que nós temos agora é de trazer já soluções que já tem no mercado com essas parcerias, tendo essa gestão do conhecimento, né? Porque o Lautec, ela atende vários departamentos, vários escritórios, e pode até fazer com que o escritório de departamento alavanque na qualidade de processos dentro da sua organização, dentro da gestão do seu time. E a questão, você falou 100% certo, só que você tem a questão do core business, né? Não é core business do escritório ser uma empresa de tecnologia. Da mesma forma que você tem grandes empresas de tecnologia que acabam contratando a gente, por exemplo, a Elo, para construir o software jurídico. Por que elas não criam um software jurídico? Existem alguns exemplos que criam. Por mais que eu não conheça, acho que de tecnologia, de grandes empresas de tecnologia, eu não conheço, pelo menos eu não me lembro de nenhum, não. Por que elas acabam contratando uma empresa que nem a Elo e não constroem? Porque o foco é core business. Então, você pega uma empresa que nem iFood, Rappi, Uber, etc., elas acabam focando no aplicativo, nos sistemas delas próprias. Você pega uma empresa que nem IBM, que nem Google, que nem Oracle, ela também acaba focando nos produtos próprios. Você não vai focar no jurídico. O escritório ainda é até um pouco mais difícil, porque o escritório você tem que focar em atender seu cliente, em fazer toda a parte jurídica, independente se é contrato, se é contencioso, consultivo, especializado. Você não vai focar em contratar um programador, contratar um arquiteto, contratar uma pessoa para fazer analista, para fazer todos os modelos, porque não é simplesmente contratar um programador. Eu só te falei a parte de programadores. Quando você vai olhar, na verdade, a fábrica, você tem tudo isso. Você tem arquiteto, você tem analista, você tem a pessoa de produto, você tem tudo uma organização para sair um produto no final. Então, não é uma coisa simples. Eu posso falar porque eu sou um programador, então eu vim dessa área. Eu acabei aprendendo bastante do jurídico nos últimos 13 anos. Mas não é uma coisa fácil. Você realmente, o programador, ele entender primeiro o que o jurídico precisa. É bem difícil, tanto que a gente foca em ter menos programadores mais sêniores, porque realmente é uma coisa só com experiência. Às vezes a gente contrata um programador sênior com 12, 15 anos de experiência, para ele começar a produzir na Elo, demora 7 a 8 meses. Então você tem todo esse timing. Eu não me imagino, né? Ter um escritório, eu acho que é muito mais fácil a gente contratar um sistema de fora. E você, fora todo o know-how que você está trazendo junto com da empresa, que ela vai conseguir te ajudar na parte de desenho dos seus processos. Às vezes o processo que eu estou rodando aqui dentro, ele não é o melhor processo. Você traz esse know-how contratando a empresa. Então, eu acho que é super fundamental aí você ter um parceiro aí que te traga inovação, que te traga serviço, que esteja ali para você quando você precisar. Eu acho que é fundamental que os escritórios, e eu tenho sentido isso, cada vez mais enxergo essa importância na tecnologia, então é fundamental essa parceria entre os dois.
Não, perfeito. E aí, seguindo aqui sobre o tema tecnologia, entrando mais a fundo, até mesmo vocês já citaram sobre automação, inteligência artificial, e muitas vezes as pessoas não conseguem diferenciar o que é uma coisa e o que é outra. Então, Daniel, dentro desse portfólio de Lautex que você tem na B2L, você consegue fazer uma diferenciação do que é automação e o que é inteligência artificial? Então, a automação é a partir do momento que eu utilizo ferramentas, né, tecnológicas de programação para poder fazer com que certos processos são feitos de maneira manual, a gente possa fazer de maneira justamente isso, automática. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Sei lá, eu atendo uma grande empresa de energia, e aí toda vez que né, ele é meu cliente, e aí toda vez que ela recebe um processo, eu posso já utilizar uma Lautec para poder, olha, ver uma citação. Em cima da citação, eu já conecto com outra solução, ou dentro de uma solução, se o ERP já permitir isso, já conecto para poder falar assim, olha, esse tipo de pedido aqui, né, dessa petição inicial, a contestação é a 1. Essa aqui, a contestação é a 2. Essa aqui, a contestação é a 3. Eu já posso deixar tudo isso já preparado, pré-moldado, né, porque são coisas estruturadas, e aí automatizo para que esse processo, essa contestação já se insira no sistema do tribunal, pegue lá o recibo, né, e consiga... Isso aqui é uma esteira que a gente pode estar organizando. Agora, quando a gente fala de inteligência artificial, é algo muito mais sofisticado. Utilizar, por exemplo, para algoritmos, para poder fazer o entendimento de interpretação da linguagem semântica. Então, por exemplo, existem associados nossos que estão utilizando a inteligência artificial para descobrir dentro do processo que parte do processo é a decisão do juiz. E aí, em cima da decisão do juiz, eu consegui trazer para o sistema para dar uma resposta X, Y ou Z. Então, isso exige um trabalho. Alguns associados nossos estão utilizando inteligência artificial, por exemplo, para ajudar na parte de prazo, né? Quando o prazo está correndo. Só que eles estão fazendo agora uma coisa muito bacana, que é junto com o cliente. Então, o sistema ele sugere o prazo, aí o cliente vai lá e fala, não, tá ok esse prazo. Não está correto, o certo é esse. E aí, quando ele faz isso, ele está fazendo o ensinamento da máquina. A máquina está aprendendo, o algoritmo está se aperfeiçoando. Então, não tudo é inteligência artificial, tá ok? A inteligência artificial é utilizada também muito na analítica e na geometria, mas não é utilizado só a inteligência artificial, tem toda uma parte anterior de estatística, de matemática, né? Mas eu posso utilizar a inteligência artificial para fazer análise preditiva, eu posso utilizar, né, para fazer provisão de maneira muito mais correta. Então, basicamente seria isso. A automação é simplesmente eu pegar o analógico e fazer de maneira automática, para que o processo seja muito mais fluido e rápido, e não ter a intervenção humana. Um exemplo muito simples. Eu participei de uma consulta do Distrito Federal. Eles estão querendo implementar um sistema de automação para execução fiscal. E aí, antes disso, eles fizeram todo o mapeamento. Eles descobriram que 80% do trabalho que eles realizam está sujeito à automação. E assim, quase 50% dos processos que existem no Brasil são de execução fiscal. Então, imagine o quanto pode ser melhorado. A gente está falando de um país que tem 80 milhões de processos. Então, o quanto a gente pode melhorar em entrega de resultado utilizando a automação e também utilizando a inteligência artificial. Não, perfeito. E aí, Guilherme, dentro também da sua vivência na Elol, aonde você vê a aplicação da automação e da inteligência artificial? Se você tiver algum case também para compartilhar no seu dia a dia com o cliente. Não, legal. Bom, o Daniel explicou super bem a diferença entre inteligência artificial e automação. Vou pegar alguns exemplos sobre inteligência artificial que a gente já montou. Você pegar esse exemplo de sentença que o Daniel falou, então a gente conseguiu chegar, a gente lê os andamentos, então conforme os andamentos vão saindo, a gente vai, o primeiro passo é descobrir o que é uma sentença. Então esse é o primeiro passo da inteligência. Descobrir o que é sentença, daí utilizar uma automação para baixar a sentença. Então, daí a gente utiliza uma automação para simplesmente baixar o documento. Baixou o documento, a gente interpreta no documento o que aconteceu. A empresa ganhou, perdeu? A empresa perdeu. Ela perdeu o quê? Ela tem o quê? Tem uma obrigação? Ela tem... Daí você vai começando a pegar os detalhes.
Para que a gente fez isso? Para conseguir automatizar esteiras. Então, você tem uma esteira lá que fica basicamente cumprimento de sentença, você conseguir automatizar uma esteira como essa. Então, esse é um caso. Um outro exemplo, questão de processos encerrados. Então, a gente fica lendo andamentos, da mesma forma que a gente faz para a sentença, a gente lê e, através de cognitivo, a gente conseguiu descobrir quando um processo está encerrado ou apto para encerramento. Porque nas grandes empresas, às vezes eu considero que meu processo está encerrado quando eu já paguei o acordo, por exemplo. Tem outra empresa que considera, na verdade, quando ela já celebrou o acordo. E tem empresa que considera depois que homologou e você tem toda essa parte. Então, cada empresa ela tem momentos diferentes que ela considera que o processo está encerrado ou não. E isso daí, o que isso significa? Às vezes eu estou com um processo ativo na minha base e eu estou provisionando, né? E quanto que é uma provisão de um processo trabalhista? Quanto que às vezes eu pago o escritório por processo ativo. Quanto que eu estou pagando de honorários ao mês para esse escritório? Então, esse tipo de inteligência, o que ele traz? Ele traz valor agregado para a empresa. A gente tem uma outra que a gente criou e roda bem em alguns clientes nossos, trabalhistas, que é o quê? A gente lê uma inicial e a gente consegue quebrar os pedidos. Agora até facilitou mais, porque muitas vezes já traz ele liquidado. Mas antes a gente lia a inicial e já conseguia efetivamente trazer qual que é o pedido. E às vezes você traz lá assédio moral. Não tem assédio moral escrito numa inicial. Então, você consegue interpretar através de algumas partes do texto que aquilo quer dizer assédio moral. Então, daí você acaba liquidando, né? A parte financeira só se ele traz líquido já na inicial. Senão, a gente simplesmente traz a lista dos pedidos. Isso é um outro tipo de inteligência artificial. Então, você consegue trazer, na verdade, inteligência artificial para conseguir ajudar uma parte do seu processo. Perfeito. Até puxando o gancho desse case que você deu, Gui, nós fizemos uma palestra na Fenalol no ano passado com o Banco Carrefour, que a gente falava exatamente sobre esse tema. Eu até vou deixar o link aqui em cima do vídeo, para quem quiser ver, porque a gente gravou essa palestra e está no nosso canal. Até mandou um abraço pro pessoal do Banco Carrefour, para a Renata, para a Fabi. Não sei se o Daniel chegou a conhecer, mas se não conheceu, em algum evento eu apresento. E seguindo aqui com os nossos temas, sobre segurança e proteção de dados, né? Até um pouquinho antes da pandemia era algo que estava muito em ênfase e aí acabou sendo postergado por causa dessa paralisação que a gente teve. E aí pensando no contratante, no advogado ou na empresa, o que ele precisa analisar, pensando na segurança dos dados deles e na proteção, antes de contratar o serviço de uma Lautec? Se ele precisa ter alguma certificação, que tipo de segurança e resguardo ele tem que ter? Acho que o Guilherme vai saber responder melhor do que eu, porque ele é a parte mais técnica dessa parte de segurança de dados, mas assim, o fato de qualquer associado contratar uma Lautec já é 1000 vezes melhor, porque hoje em dia, como é que tu faz a gestão dos teus documentos? Você usa um Google Drive? E aí, como é que você acompanha os níveis de acesso? É uma pasta no computador? Então, assim, é muito complicado isso. Através do sistema, você pode ter uma segurança muito melhor do que apenas um analógico. Mas eu vou passar aí a bola para o Guilherme, porque o Guilherme pode responder de maneira muito mais concreta, dando até o exemplo aí da Inloco, como é que eles estão fazendo para se conformar em relação ao LGPD. Uma coisa que é muito importante é o seguinte, se fala muito de LGPD, e dentro da LGPD se fala de uma coisa que chama-se LGPD by Design. O que é LGPD by Design? Quando a gente fala de design, a gente fala de sistema, ou seja, que os próprios sistemas já estejam em conformidade com a LGPD. E assim, você, de maneira prévia, evita qualquer tipo de litígio, porque você já está respeitando dentro do sistema a norma, a regra, mesmo que não tenha entrado em vigor. Porque, humanamente falando, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de direito, então, a gente está trabalhando com muitos dados. Se eu não tiver um sistema que me ajude, né, a já dentro do sistema respeitar aquilo que foi normatizado, realmente a possibilidade de você infringir a lei é muito grande. Então, não basta apenas LGPD. Os grandes sistemas já estão entendendo que é necessário um LGPD by Design, que dentro do sistema já esteja embutido essas normas para poder ser respeitada. E assim evitar o litígio, assim evitar a judicialização. Não, com certeza. Você pega, né, por exemplo, a Eloy começou acho que uns 4 anos atrás num processo aí de segurança de informação bem pesado.
como você atende grandes corporações, não tem jeito, você tem que ter. Então, a gente começou com a área de segurança da informação, inicialmente na Elo. Daí, o primeiro passo foi tirar a ISO 27001, que é uma ISO específica sobre segurança de informação. Depois, a gente tirou a 9001. Depois, a gente até pensou, pô, devia ter tirado 9001, que é de qualidade, antes da segurança de informação. Mas já foi um passo aí. Foi um passo bem importante, porque você acaba com a ISO, não é uma coisa simplesmente burocrática. Você acaba revendo os seus processos, né? Trazendo melhora no seu processo, organizando melhor toda a parte do documental, toda a parte de processo, aprovações. Então, ele já trouxe uma melhora aí significativa. A gente está no meio esse ano de tirar nossa ISAE da SOC. Então, esse ano a gente tira essa daí, que daí já é uma auditoria externa, uma das maiores do mundo, né? Tem que ser para conseguir auditar todo o seu processo histórico. Também aí é um movimento super pesado. Você tem que ter, basicamente, qualquer alteração que você fosse fazer em qualquer cliente ou em qualquer processo, qualquer projeto, você precisa ter isso muito bem documentado, muito bem organizado, muito bem, todas as devidas aprovações. Então, nesse ponto aí, a Elo começou, e aí tem feito um trabalho bem bacana. E para isso, a gente começou com a LGPD, né? Então, a gente começou, acho que ano passado, a organizar todo esse processo. Até tem uma ISO, eu não vou lembrar exatamente o número, mas tem uma ISO específico que você lida com o LGPD para sistemas, que é uma coisa que é uma mistura aí da 27001 com dados da LGPD. A gente vai buscar tirar esse ano ainda também. Mas é importante você, pensando num software, você tentar embarcar várias das regras da LGPD já dentro do seu sistema. Então, por exemplo, não posso demonstrar CPF. Vamos pegar um exemplo. Tudo que for campo CPF, eu não vou poder simplesmente mostrar para qualquer pessoa dentro do meu sistema. Da mesma forma, quando você vai atender o setor bancário, se eu tenho o número do cartão de crédito, eu não posso mostrar o número do cartão de crédito para qualquer usuário dentro do sistema. Então, acho que quanto mais você conseguir trazer, embarcar dentro da solução esse tipo de restrição, muito melhor o seu sistema fica para conseguir atender as normas da LGPD. Mas é muito importante, acho que toda essa parte aí de segurança, as empresas, as Lawtechs, as Legaltechs, cada vez... E você não precisa ser uma Lawtech média ou grande para conseguir se adequar a esse tipo de coisa. Às vezes você pode ter uma Lawtech, ser 3 ou 4 pessoas, e você já organizar seu processo desde o começo, porque basicamente você tem que seguir normas. Você tem que ter as evidências, você tem que ter seus processos muito bem definidos. Então, acho que já é importante, até para as Lawtechs e Legaltechs menores, já começarem com esse processo, porque depois simplesmente, se você amadurece, você vai crescendo em cima do processo já muito bem definido. Para a gente, aí teve bastante mudança, então a Elo mudou muito nos últimos 4 anos, depois de todo esses certificados, e a gente busca cada vez mais buscar outras certificações. Estão tirando do Bacen agora também, não vou lembrar exatamente qual que é o nome, eu sei que tem certificado pra caramba, o que mais falta é certificado, mas é uma área aí que é fundamental, especialmente se você vai atender o setor corporativo, você está bem adequado, porque quando você é uma empresa, o que você vai pensar? Eu vou escolher a empresa que tem a certificação ou a empresa que não tem a certificação? Normalmente, TI já faz uma análise em cima disso. E como a Elo, ela trabalha muito com SaaS, então 99% dos clientes são SaaS. Então, você está falando aí de 200 grandes empresas, acho que 4 a gente tem on-premises. Todas as outras são SaaS. Se você não tem esse tipo de certificação, a empresa ela não vai deixar os dados com você. Ou a maior parte das empresas, elas não vão deixar os dados com você. Então, é um processo aí, acho que cada vez mais fundamental para as Lawtechs buscarem. Perfeito. Agora, mudando um pouquinho de assunto, indo para a parte de eventos, Daniel mesmo, a gente já se encontrou diversas vezes em vários eventos aí pelo Brasil, e agora, nesse momento, a gente não está tendo nenhum evento. Então, Daniel, queria que, até pelo nosso segmento ser algo bem nichado, então você pega uma pessoa que nunca trabalhou assim com tecnologia jurídica, e quando ele entra nesse mundo, ele vê uma infinidade de coisas que ele nunca tinha visto. E aí você já conheceu vários eventos, então eu queria saber de você qual que é a importância desses eventos jurídicos para disseminar essas novas tecnologias,
e as empresas que compõem a B2L, e também saber os planos da B2L para próximos eventos. Então, realmente, né, não só no mundo jurídico, mas o ramo de eventos em todos os setores e segmentos, eles foram somente impactados. Ninguém sabe como é que vai ser a volta, né, se vai permitir, ou se vai permitir ou não, permitindo, se vai ter uma limitação de público, né, de dias. Então, um desafio muito grande. Grandes eventos, eles estão se transformando em eventos online. A gente tem uma chuva aí de lives, né, de webinars, de reunião. Tem mais... Só perde para a live de sertanejo, né? As lives jurídicas que a gente tem. Mas, assim, nem o Instagram está aguentando, né? Tem horário de pico. Mas, assim, são essenciais, né? Essa coisa de você ir lá no evento, se formar, poder conhecer as diversas soluções. Eu acho que vai ter, no futuro, um modelo híbrido, onde algumas pessoas vão poder participar de maneira online, mas vai continuar ainda com os presenciais, dependendo do tipo de evento. Porque uma coisa é insubstituível que eu acho que ainda a solução online não permite, que é a questão do network, né? Porque eu vou no evento também para conhecer pessoas, trocar ideias, tomar um café, né? Daí surge uma sinergia. A própria B2L, ela surge no evento. O Bruno Fegerson se encontra com o Matheus Bombing, que são duas Lautecs, né? Num evento de tecnologia, no final de 2016, tomando lá um café, e daí fala assim, cara, você conhece outras empresas que fazem o que a gente faz? Tem um Lautec, Ligotec que ainda não era usado. Pô, eu conheço, aí se faz um grupo no WhatsApp. Então, se não fosse por um evento, isso não seria possível. Então, mais do que nunca, a volta dos eventos são essenciais. A B2L, nós temos na nossa página, a B2L Lives Law. Então, já foram, desde o início da quarentena, mais de 200 lives que aconteceram, né? Você pode acompanhar todas elas, diversos temas e segmentos. Nós temos aí um evento da B2L, é a primeira vez que estamos falando isso publicamente, é uma coisa que a gente tem falado só internamente, então aqui, né, um furo de reportagem. Spoiler! Então, save the date, porque no final de agosto nós temos um evento da B2L, né, gratuito, online, e aí eu não vou falar mais coisa não, aguarde aí que vai ser irado. Só vou falar uma coisa, vai ter DJ também. Olha só, hein? Vai ter DJ. Spoiler, hein? É verdade. Isso é só a cereja do bolo, né? Vai ter muito conteúdo, né? Vai ter sala de experimentação, vai ter muita interação e vai ter essa cerejinha do bolo aí também, né? Dar uma hypezinha que é importante também. Mas fico com isso. Eu queria falar mais, mas eu não posso. Ok? Não, mas tá top. E para você, Guilherme, a gente já participou de alguns eventos também. Como que você vê a Elaw nos eventos? Qual que é a importância para a Lautec, nesse caso a Elaw, participar de eventos também? Como que você vê essa questão dos eventos? Eu acho assim, que você pegar... no futuro a gente vai ter eventos tipo híbridos, com certeza. Eu gosto muito do evento aí, que você tem um stand, que você interage com ou com o cliente, ou com alguém que você vai fazer algum negócio junto, né? Alguma parceria, um parceiro, eu estava procurando um nome. Então, eu acho que é importante você ter essa interação dentro de um evento. Às vezes você vai marcar um happy hour depois, ou tomar um café, fazem ideias, criam negócios, pensam em novas coisas. Então, acho que isso é uma coisa que no online, infelizmente, você não vai conseguir chegar nesse nível, pelo menos hoje, né? Talvez quando você tiver tudo impressora 3D, já criando o seu drink, e ainda você tem a pessoa no holograma na sua frente, daí talvez a gente já muda o nível. Mas para esse tipo de coisa, acho que a gente ainda não vai conseguir chegar. Porém, essas lives, esses eventos online, eles agregam muito. Você consegue gerar bastante conteúdo, você consegue disseminar o conteúdo, às vezes assistir eventos de outras localidades do mundo. Então, todo janeiro, basicamente, eu vou normalmente lá para Nova York, esse ano não deu, né? Mas para Nova York, na feira lá, que tem uma feira de Legal Tech super bacana, onde tem várias Lautecs americanas. E é legal, porque você vê o que os Estados Unidos está fazendo lá, tem muita empresa japonesa que vai, muita empresa europeia que vai, você acaba trocando figurinha, então é uma coisa bacana. A primeira vez que eu fui, tinham várias Lautecs brasileiras que foram também. Acho que as últimas 2 vezes eu não vi muita.
mas eu acho que é uma coisa legal. Então, você conseguindo fazer eventos online de outras localidades do mundo, facilita, né? Você acaba conseguindo bancar, porque não é uma coisa barata você ir para um evento desse. Então, acho que você tendo mais acesso. Eu sei que tem eventos na Europa também super bacanas, então acho que até é uma coisa legal para você ver o que está acontecendo no resto do mundo, né? Porque o jurídico no Brasil, o nosso contencioso assim é absurdo, a gente não tem nenhum outro país no mundo que tenha o tamanho do nosso contencioso. Então a gente tem uma experiência gigantesca. Mas é legal você saber também como que uma empresa na Europa ela organiza os seus processos, qual que é a necessidade, até para a empresa brasileira cada vez mais se expandir para outras localidades do mundo. Você entender um pouco qual que é a necessidade do mercado. Acho que nesses eventos você acaba tendo uma ideia. O contencioso é grande, contratos é grande, documentos é grande, e-discovery é grande. Então você acaba entendendo um pouco do mercado local. Então os eventos online ajudam até bastante para esse tipo de coisa. Então eu acho que vai ser um mix dos dois. Legal. Agora a gente está chegando na reta final aqui do nosso debate. E, Daniel, para saber, assim, pela vivência que você tem com os associados, como que eles estão se adaptando dentro desse cenário de pandemia e se o mercado está sendo muito impactado, esse nosso mercado de tecnologia jurídica? Nós acabamos de fazer um levantamento, saiu tem mais ou menos um mês, em parceria com o CESA, onde 649 escritórios responderam o questionário, que a gente fez um levantamento sobre o impacto do Covid-19 nos escritórios de advocacia. E aí, 44% dos escritórios tiveram uma queda de 20% na demanda, tá ok? E teve outros, que acho que foi mais ou menos uns 20%, teve uma queda até de 50% na demanda, e no pagamento, no recebimento dos clientes. Olha só como isso impacta no fluxo. Mas esse levantamento saiu uma coisa bem bacana, que foi o seguinte: a gente observou que os escritórios que tinham Law-Techs, eles tiveram menor queda na demanda, maior manutenção dos próprios clientes e surgiu até mais demanda. Então, assim, para quem é escritório de advocacia, isso deve ter se implicado também para departamentos, mas acho que são outras dores, outros problemas, né? Mas dá para perceber o quanto as Law-Techs, elas são importantes para o segmento. Outra coisa que é bacana, que a gente mapeou nesse levantamento, foi que apenas 22% desses escritórios utilizam alguma Law-Tech ou Legal-Tech. Claro que, por exemplo, muitas vezes o cara deve ter um Law-Tech que é de acompanhamento de recorte jurídico, e aí ele não considerou como uma Law-Tech. Eu acho que são poucos ainda continuam fazendo isso de maneira no papel, né? Imagino que tem muitos, mas acho que não são tantos. Mas assim, de Law-Tech, de sistema, que não seja esse de recorte jurídico, né, automatizado, apenas 22% utilizam. E assim, quanto menor o escritório, menos Law-Tech utilizam. E aí abre uma luz, que existe um falso paradigma aí que Law-Tech é caro. E eu falo o seguinte: Law-Tech não é caro. Caro é o tempo que você gasta fazendo coisas que poderiam ser automatizadas. Caro é um departamento não ter um sistema bem organizado que lhe dê informação se aquele processo já concluiu ou não concluiu, para poder pegar lá o que está em depósito judicial. Olha só quanto dinheiro tem parado. Caro é um departamento que, por exemplo, não tem automação da assinatura das suas procurações e contratos, e aí faz ainda manualmente, e aí você gasta dinheiro de impressão, dinheiro para poder mandar log, o correio. Então, assim, tudo isso é muito mais caro. Então, as Law-Techs, elas vieram para gerar eficácia, fazer com que fique muito mais barato e simplifique o dia a dia dos escritórios e dos departamentos. E nesse levantamento nós percebemos isso, apesar de ainda ser um universo muito pequeno. Então, eu acho que, como comentou, a gente tem ainda um potencial gigantesco de crescimento dentro do direito, dentro das Law-Techs. E aí eu falo que nós temos ainda, dentro desse segmento, uma dupla disrupção. Uma primeira disrupção do direito que ainda estamos vivendo é simplesmente digitalizar o analógico. Tá, okay? Que é importante e é essencial. Só que muitas vezes, dentro da lógica digital, você está seguindo uma lógica analógica que já não é mais necessária. E aí surgirá um segundo movimento, em paralelo, depois ou antes, mas ainda é muito pequeno, que é repensar o direito desde uma lógica digital. Será que a gente não tem certos processos, procedimentos, normativas que
num contexto histórico analógico, eram necessários, mas no contexto digital não são mais necessárias. Então, a gente está realmente vivendo essa mudança dentro do direito, e é muito bacana a gente viver isso. E o advogado que entende, ele se antecipa, se forma, né? Ele faz parte disso. Em vez de ficar lutando contra isso, ele pega uma prancha de surf e surfa nessa onda. Mas uma onda que é muito boa para a sociedade como toda. E aí, com isso, eu concluo. 80 milhões de processos que nós temos hoje em dia, de processos, não é acesso à justiça, é acesso ao judiciário. Porque, em média, demora-se 8 anos para finalizar um processo no Brasil. E, através das novas tecnologias, nós podemos fazer com que, realmente, esse bem que está sendo tutelado chegue a todas as pessoas de maneira muito mais rápida, muito mais fluida, e que a sociedade seja beneficiada. Uma verdadeira democratização do direito. Não, perfeito. E, Guilherme, e você, como que você sentiu essa pandemia? E analisando até os clientes da Elol e como continuou o fluxo de trabalho da Elol, como que a gente foi impactado diante disso? Bom, de início a gente achou que ia diminuir muito o trabalho, então a gente até começou a dar férias para um montão de gente. Passou, acho que uma semana, 10 dias, descobriu, não, tá errado isso. Aumentou muito o volume, né? Então, as pessoas utilizam muito o sistema, mas estando em home office, utilizaram ainda muito mais. Então, até se olhava por processamento dos servidores e tudo isso, aumentou muito. Acho que todo mundo teve problema, aí você teve as teles, né? Tiveram vários problemas de internet, as empresas com VPN. Você imagina, você tinha uma empresa lá que 200, 300 VPNs. Daí da noite para o dia tinha que ter 7.000 VPNs. Então é uma coisa assim absurda. Então, para a gente aumentou muito o volume. Obviamente, contratação de novos software, de cara não teve tanto, até deu uma diminuída. Passou acho que umas 3 ou 4 semanas e daí começaram realmente as visitas a voltarem. Então, porque acho que as empresas que não têm software ou o software não atende 100%, descobriram que efetivamente, por causa da pandemia, precisam ter software. Você precisa ter acesso à informação de qualquer lugar, você precisa ter as informações organizadas para te ajudar a tomar as decisões. Então, para a gente, nesse sentido aí, a pandemia é nada positivo, mas nesse sentido acho que demonstrou que a solução é importante você ter tecnologia no seu departamento. Acho que nesse ponto aí, se você for ter alguma coisa de bom disso daí, acho que isso daí é positivo para os departamentos como um todo, né? Porque você abraçando a tecnologia, isso só vai trazer benefícios para o departamento. É um processo aí, obviamente, que nunca é fácil. Você implantar um sistema, quem fala que implantar um sistema é uma coisa fácil, não é. Porque muitas vezes não é nem o sistema, né? Você tem que rever os seus processos, você tem que você reorganiza o seu departamento, mas depois realmente vale a pena. Então, para a gente foi, nesse sentido aí, a pandemia aumentou o trabalho, aí se você for falar sobre alguma coisa. Isso que tu comentou é muito bacana, porque quando a gente fala de inovação dentro do direito, as pessoas têm em conta apenas uma perna, que é a perna da tecnologia, que é essencial, sem a qual não se inova. Mas existem outras duas pernas desse tripé que é igual de essencial, que também deve ser implementado para que dê certo. E muitas vezes a implementação do sistema não dá certo porque faltam as outras duas pernas. Uma delas é a cultura, você também tem que ter uma cultura nova na gestão do seu time, né? Então, times descentralizados, times, né, que realmente colaborativos, que entendam a importância da tecnologia. Então, muitas vezes você implementa e aí o time não quer utilizar porque tem medo de ser substituído, né? Então, assim, essa dimensão da cultura é muito importante. Existe outra dimensão que você comentou agora, que é também da gestão 4.0. Tem OKRs, KPIs, né, metodologia ágil, redesenhar os processos. Então, muitas vezes a pessoa fala, o sistema não deu certo. Na verdade, não deu certo é que você não tinha uma maturidade também de cultura e uma maturidade também de processos, e que é necessário para a implementação do sistema. E aí uma dica que eu dou, pessoal, é o seguinte, se você não tem sistema, se o seu sistema não está funcionando e vai implementar um novo, você que é de um departamento, você que é de um escritório, pense no perfeito.
pense no grande, mas execute pequeno. Na metodologia que nós usamos hoje em dia, que dá muito certo, é o seguinte, cara, nesse primeiro mês, eu quero que esse novo sistema me entregue esse resultado, esse valor. No segundo mês, me entregue mais esse. Depois, no terceiro, mais esse. Porque os novos sistemas, ele é pensado nisso, pequenas entregas e melhoras constantes. E aí, e não só apenas no final, né? Quando o negócio já estiver pronto, não. Ele já vai começar a gerar um conjunto de valores logo no início. E muitas vezes o departamento de escritório, não, eu quero que mudar, né, do 0 a 100, né, de uma vez para outra, e a gente esquece que a inovação jurídica não é uma carreira, não é uma carreira de 100 metros, na verdade é uma maratona. Mas é a maratona onde a cada quilômetro você já pode gerando resultado, já pode gerando valor, e não esperar chegar apenas ao fim. Então, deixa essa dica, pessoal. É muito importante essas 3 dimensões quando você vai inovar dentro do direito. E a B2L, quando a pessoa se associa, o departamento se associa, ela também vai estar em contato com toda uma comunidade, todo um ecossistema que vai ajudar também nessa geração de cultura, nessa geração de processos e nessa geração de tecnologia. Não, perfeito. E uma coisa só para complementar, né, muito legal, seguinte, às vezes eu quero começar já com tudo, né? Fazer aquele projeto que eu faço, trabalho meses e meses, se não ano, para virar já tudo de uma vez, já mudar todos os meus processos, mudar toda a organização. Só que muitas vezes o que eu idealizo num pré-projeto, vamos chamar, no mapeamento, não é o que efetivamente funciona 100%. Porque, às vezes, eu idealizei um fluxo de trabalho e quando eu vou tocar esse fluxo de trabalho, eu descubro, acho que se eu fizer uma outra perninha aqui ou se eu cortar essas pernas aqui, ele vai funcionar melhor. Então, é muito difícil eu conseguir idealizar uma coisa como um todo sem experimentar, né? Então, esse é um ponto aí que eu acho que é bem bacana você tentar fasear, você conseguir fazer pequenas entregas. Acho que quem faz isso, você acaba trazendo valor agregado muito mais rápido para a empresa. E um outro ponto também que é importante muitas vezes, se o projeto demora muito, e normalmente esse tipo de projeto, quando você quer mudar tudo de uma vez, ele acaba demorando, muitas vezes o que eu pensei lá atrás, minha empresa é viva, né? Mudou. Então, quando está tudo pronto, eu tenho que mudar alguma parte, porque já mudou o fluxo de trabalho da minha empresa. Então, acho que esses 2 pontos aí estão bem em linha aí com o que você falou. Eu sou muito a favor de você tentar fasear as entregas. Acho que você traz bastante valor agregado para as empresas. A gente já está aqui com o tempo estourado. Vamos só para as considerações finais e para essa última pergunta. Essa pergunta já serve para vocês dois. Eu quero saber de vocês se vocês acreditam que essa recessão possa fazer surgir novas tecnologias. Então, que essas Lautechs, vivenciando esse momento, possam criar novas tecnologias por causa desse momento. O que vocês projetam para o futuro? Acho que primeiro você, Daniel. O que eu vejo no primeiro momento na verdade, a aceleração da adoção de tecnologia. Na B2L já existe há 3 anos, algumas Lautechs existem já há muito mais tempo, a Elon comemorando aí 13 anos de existência, existem Lautechs que têm 30 anos. Então, o que eu vejo, na verdade, é a aceleração do futuro. Então, o desejo de adoção de tecnologia, que às vezes demoraria 2, 3, 4, 10 anos, nós estamos vivendo em pouco tempo, de maneira muito... um espaço de tempo muito curto. E é muito bacana ver o movimento do próprio judiciário. Imagina a gente pensar quanto tempo demoraria o judiciário para poder experimentar as audiências online. Tá, ok? Uma coisa que já poderia ter sido feita há muito tempo e que, devido à pandemia, fomos obrigados. E aí surge aquela coisa que justamente o Guilherme está falando, da experimentação. Como é que você vai saber se a audiência online funciona ou não funciona se você nunca experimentou? E agora nós estamos vendo o verdadeiro experimento das audiências online. A partir disso, vai surgir um conjunto de experiências que vai dizer o seguinte, olha, para esse tipo de caso, melhor não. Mas para esse tipo de caso aqui, pode tocar audiência online, que é muito melhor. E a gente vê uma produção de decisões crescendo dependendo do tipo de tribunal. Então, o que eu vejo, na verdade, existia ainda no mercado uma dúvida se Lautech e Legaltech era apenas uma moda.
Ah, isso é moda. É que nem os paleteiros mexicanos. Surgiram, cresceram e desapareceram. Onde estão? Né? Onde estão? Você está até saudade. Né? Vai sair no Globo Repórter. Né? Onde estão os paleteiros mexicanos? Né? Existem em cada esquina. Então, existia essa mentalidade de que isso era low-tech, é moda, isso tecnologia é moda. Eu já estou há muito tempo no mercado, isso é moda. E a gente viu que não. Se não fosse pelas low-techs e legal-techs, se não fosse pelas tecnologias jurídicas, o nosso tinha parado de justiça. Então, na verdade, a crise... O que é a crise? A crise, vem da palavra crise, significa discernimento. Então, toda crise, ela sacode a árvore do nosso cotidiano para que realmente as folhas e galhos que fazem sentido permaneçam. Então, a gente está redescobrindo o que realmente é essencial no direito. E a gente está descobrindo que na nossa sociedade hiperconectada, os sistemas não é uma gaveta dentro da sociedade. Na verdade, os sistemas de informação é a própria estrutura dessa gaveta, na qual a sociedade funciona. Imagina a gente viver, por exemplo, sem eletricidade, né? Sem gasolina. Então, as novas tecnologias é a base dessa nova sociedade, sem a qual a gente volta para a pré-história. Tá, ok? Então, as low-techs e legal-techs, elas são essenciais para que a gente possa responder hoje às necessidades jurídicas de justiça e direito do nosso hoje. Então, eu vejo que é isso, é essencial. Tivemos a aceleração da adoção, que vai aumentar cada vez mais, e uma percepção que low-tech e legal-tech não é moda, não é passageiro, mas faz parte de uma nova estrutura da justiça e do direito. Não, e eu ia falar uma coisa, né? Sem os aplicativos, né? Como é que a gente estaria fazendo compras, supermercado, né? Comida e tudo? Não tem como, né? Já faz parte do dia a dia. Imagina sem internet. Imagina, não, você tá louco. Tem como. Pandemia, tá? A gente está em casa porque tem internet. Se fosse 20 anos atrás, o lockdown, a quarentena funcionaria zero. Não, com certeza. Não, é uma coisa assim, não adianta. A tecnologia em vários setores já se provou que já faz parte, pelo menos, da nossa vida, acho que como usuários normais, e para o direito não é diferente. O setor público tem investido assim pesado, tem realmente tentado cada vez mais embarcar a tecnologia nos seus processos, a gente enxerga vários movimentos, eu acho que isso é uma coisa muito bacana. E no setor privado, a mesma coisa. Você não tem como você gerenciar hoje um departamento sem um sistema, não tem como você gerenciar um escritório de advocacia sem um sistema. E eu, como advogado autônomo, se eu não tiver o meu aplicativo como sistema que acessa os meus processos, as minhas publicações, tudo online, eu não vou estar efetivamente tirando proveito do meu trabalho, eu não vou ter ferramenta para trabalhar, né? Então, isso faz parte, acho que cada vez mais. Se você for analisar nos Estados Unidos e na Europa, que começou com o movimento das low-techs antes do Brasil, isso daí já está cada vez mais consolidando, tem crescido muito. No Brasil, como um todo, a tendência é que cresça muito mais. Eu acho que com o término da pandemia aí, dos lockdowns, isso vai acelerar mais essa aceitação da tecnologia no dia a dia dos escritórios e nos departamentos, mas é uma coisa muito positiva essa parte. Eu acho que a tecnologia ela só vem para agregar. E, obviamente, vão surgir sempre, eu acredito que vão surgir novas tecnologias, novas ferramentas, às vezes surge uma ferramenta dentro de um módulo que você já utiliza. Quem disse que isso não é uma inovação, que não é uma tecnologia nova, né? Então, acho que faz parte, desde coisas pequenas até coisas completamente novas, que nem você tinha falado lá, o DR, né? Você realmente ter softwares que organizem essa parte de negociação entre o departamento, o advogado autônomo ou o próprio consumidor. É uma coisa relativamente nova, né? Sistemas de gestão você tem aí 30 anos que já existem. Agora você ter ainda embarcando com inteligência artificial, cada nova inteligência artificial, cada nova automação é uma tecnologia nova. Então, eu acho que cada vez mais a gente utiliza a tecnologia, a gente analisa os nossos processos, a gente acaba tentando inventar alguma coisa nova. Então, tem muito espaço aí para surgirem novas tecnologias. Fenomenal. Bom, legal. Bom, chegamos ao fim
desse debate. Muito obrigado, Daniel, pela presença. Deu uma aula aí sobre o mercado de Lautex. Obrigado, Guilherme, também, por compartilhar esse conhecimento com a gente. Espero que o Daniel não tenha ficado cansado, já são mais de 1h20 de programa. Hoje foi longo. Contar com você para outros. Espero ter sido gostoso, obrigado. né? Espero ter sido gostoso. Quando o assunto é bom, ele dura bastante, né? Então a gente conseguiu aqui. Dava para continuar, ainda pulei algumas perguntas que tinham aqui no meu roteiro. Cara, super obrigado pelo convite. Muito obrigado, Ricardo, pelo convite. Eu convido todos vocês que estão nos assistindo a seguir a B2L nas redes sociais. Se você é de um departamento, de um escritório, também se associar, fazer parte desse movimento. E aí a gente está apenas no início, pessoal. Quanto mais pessoas que entendam a importância das novas tecnologias para o acesso à justiça, melhor. Então, sejam bem-vindos a esse admirável mundo novo do direito. Muito obrigado, realmente, pelo convite. Pode contar comigo para as próximas aí, para falar de outros temas. A gente que agradece mesmo aí pela participação. Super obrigado. Vou deixar aqui no descritivo todas as redes sociais da B2L, e aí para o pessoal também se inscrever. Quem também não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora, acione o sininho aí para receber a notificação de novos vídeos. E se quiser, pode deixar comentários, perguntas, que posteriormente eu vou responder a todos. Então é isso. Um abraço e até o próximo Jurídico em Debate.